Meus queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus alcance você, a sua casa e a sua família. Eu sou o presbítero Juciones Miguel e você está em mais um episódio do projeto Eu Digo Sim. Diretamente dos Estados Unidos da América para todo mundo, um conteúdo impressionante da Escola Bíblica Dominical para a classe de jovens. Nós somos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, projeto Restaurando Vidas. Nosso pastor presidente é pastor José Suimar. Nosso pastor local da nossa congregação é o pastor Leomi e nós fazemos parte do departamento Unidos em Cristo. E esse é um projeto de Deus em que todas as semanas que antecede o domingo da escola bíblica, nós temos a pré-aula bíblica para o departamento de jovens para apresentar aos queridos e amados irmãos. O convite é para que você possa assistir essa aula, enviar para os seus amigos, para os seus irmãos, para a sua família, porque é um conteúdo de Deus, é um conteúdo que vai tocar a sua vida, o seu coração e a sua história. E nós temos aqui professores, homens de Deus que foram convidados para estar levando esse conteúdo para você. Está aqui do meu lado nosso querido irmão, coordenador do Departamento de Jovens Unidos em Cristo, presbítero irmão Adonias. A paz do Senhor, meu irmão. Paz do Senhor, meu amigo. E aí? Satisfação, Tudo honra, bem? Alegria de estar com essa equipe maravilhosa. É um prazer. E servir vocês mais É um uma prazer. vez, né? Aprender. É mais uma aula daqueles marcantes, Marcante. envolventes, Eu creio né? que essa vai marcar, tá? Essa Com tá certeza, forte. com O tema certeza. dela é O conteúdo fantástico. é poderoso. Yeah. Do meu lado esquerdo está o nosso querido irmão Josimar, professor do Departamento de Jovens Unidos em Cristo. Irmão Josimar, paz do Senhor, meu irmão. Paz do Senhor, presbítero Jucione. Tudo Que bem? alegria. Bem, graças a Deus, bem demais. E alegria poder estar aqui participando mais uma vez nesta lição, nesta aula que é poderosa da parte de Deus. E vamos junto, né? E o conteúdo é pancada, né? É Polêmico, pressão. polêmico. Esse É polêmico. O conteúdo é polêmico, meu povo. E nós estamos aqui para isso mesmo, é para levar um conteúdo que seja polêmico, mas nós vamos resolver isso na palavra de Deus, pelo poder da palavra. Está aqui ao meu lado direito nosso querido irmão Jovem Igor. A paz do Senhor, Jovem Igor. Paz do Senhor, presbítero Juciones. Tudo bem, meu irmão? Bem demais, graças a Deus. Que prazer em estar lhe recebendo aqui para mais essa aula Um envolvente. privilégio novamente de estar juntamente aos meus líderes e poder estar trazendo uma palavra ao coração dos nossos irmãos que podem nos assistir através das gravações. Isso é forte, é um conteúdo poderoso. É verdade. Hoje nós vamos estudar a lição de número 4, que vai falar sobre a falácia da ideologia de gênero. Meu Deus. Que conteúdo, hein? Hoje nós vamos tocar na ferida, Meu irmão. Deus do céu. Pelo poder da palavra de Deus, né? Nós vamos falar sobre a falácia da ideologia de gênero, é a lição de número 4. O comentarista, nossa lição, o nosso querido irmão Eduardo Leandro, foi muito feliz em apresentar para a gente esse contexto bíblico. Eu sempre estou dizendo que esse trimestre é um contexto em que o jovem precisa se posicionar, né? Ter um perfil de crente e defender a questão bíblica, a palavra de Deus. Vamos iniciar a nossa lição, o nosso texto principal com o presbítero irmão Adonias. E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Gênesis, capítulo 1, verso 27. É bem isso. Resumo da lição, nosso professor irmão Diácono Josimar. Vamos lá. À luz das Escrituras, aprendemos que o homem e mulher foram criados de forma intencional e complementar, e que a verdadeira identidade do ser humano só é plenamente encontrada em Cristo. Meu Deus, isso é conteúdo bíblico, poder da palavra de Deus. Objetivos da lição, jovem Igor. Como objetivos temos enfatizar que o conceito da ideologia de gênero é contrário à ordem estabelecida por Deus, expor o que a Bíblia ensina sobre gênero e identidade sexual e mostrar a resposta da igreja à ideologia de gênero. Meu Deus. Então esse é o conteúdo da nossa lição, é um conteúdo assim, polêmico, nós sabemos disso, né? Existe uma certa polêmica acerca dessa questão da falácia da ideologia de gênero. E nós vamos hoje, queridos irmãos, iniciar a lição. A introdução da nossa lição vai apresentar que a identidade do ser humano não nasce na sua percepção subjetiva, nem na construção social, mas na revelação divina. Desde o princípio, Deus estabelece pelo menos 3 verdades.
A origem do ser humano é uma origem divina. O homem não é produto do acaso, mas é uma ação direta de Deus. Segundo, o homem é a imagem de Deus. Isso inclui a consciência moral, a capacidade racional e a responsabilidade espiritual do homem. E o homem tem uma distinção sexual criada por Deus. Deus criou macho e fêmea. Essa é a distinção, é biológica, funcional e espiritual. Então, para início de conversa, aqui não tem meio termos, não tem mais ou menos. O princípio é o princípio bíblico e o jovem cristão deve defender os princípios da nossa fé cristã. Deus criou homem e mulher. A Bíblia diz macho e fêmea, assim o fez. Não tem essa questão de eu serei conforme eu me sinto. Não, não é esse o contexto bíblico. E o jovem cristão deve sim defender essa tese bíblica, essa palavra, né, a palavra de Deus, que é o conceito bíblico. Não é construção cultural, mas é uma ordem criacional, presbítero Bordonias. Isso, totalmente. O contexto que nós devemos rebater essa ideologia de gênero é porque a ideologia de gênero vai de confronto com as nossas crenças espirituais, vai de confronto com a nossa vida espiritual. Porque o sexo biológico não se define pela questão de identidade. O indivíduo não pode determinar quem ele é. Ele é o que ele é. Yes. Se é homem, nasceu homem e é homem. Se é mulher, nasceu mulher e é mulher. Isso. Então esse é o contexto bíblico e é isso que nós defendemos sem medo. Isso nós defendemos com conteúdo bíblico. Essa é a nossa fé e é isso que nós vamos abordar no nosso conteúdo da nossa lição. Presbítero Bordonias, vamos falar sobre o primeiro ponto da nossa lição? Vamos falar? Vamos. Ó, o conceito da ideologia de gênero. Rapaz, isso aqui é profundo, tá? É. Então, assim, eu acho que eu vou ter que ser até um pouco meio cortar algumas coisas que eu preciso falar, porque não vai caber a mim. Só vai caber a mim apresentar o conceito, né? Mas depois eu preciso de vocês, viu? Pode deixar isso bem claro. Ó, a origem desse termo, nosso escritor vai determinar para nós aqui no tópico 1, se você quiser acompanhar em casa na sua lição, é o seguinte. Foi em 1950 que o psicólogo americano John Money apresentou a ideia de que não existe uma relação natural entre o sexo anatômico de uma pessoa e a sua identidade sexual, ou, como veio a ser chamada, a sua identidade de gênero. Como ficou conhecida a discussão nos meios acadêmicos. O que esse americano psicólogo ele trouxe? Qual foi a ideia dele? Qual é a visão dele? É informar para a sociedade que a pessoa, ou ela é homem, ou ela é mulher, pelo sentimento que existe dentro dele, e não pela forma física da pessoa, do homem e da mulher. Nós sabemos que a identificação natural, antigamente, não sei se vocês vão entender isso comigo, quando não tinha assim, a tecnologia de hoje para descobrir qual é o sexo da criança, então vamos voltar aos tempos antigos. Só sabia o sexo da criança quando o quê? Quando a criança realmente ela vinha ao mundo. Se você observar esse parâmetro, aí vamos dizer que a parteira está lá naquele momento. A mãe vai dar à luz a uma criança, o pai está na ansiedade, vai ser homem ou vai ser mulher? Então entenda, a criança não veio ainda à luz, mas a noção que o pai e a mãe têm, meu Deus, vai vir o quê? Vai vir um homem ou vai vir uma mulher? Ou seja, a natureza própria nossa já acusa isso no nosso consciente, de vir um homem ou uma mulher, mas vir baseado o quê? Na forma biológica, naquilo que foi determinado com Deus. Isso formamos o homem, a nossa imagem e semelhança. Criou Deus o quê? Macho e fêmea. E fêmea e macho os criou. Com a proporção de quê? De multiplicar, se espalhar sobre a terra e o ato de multiplicar. Entenda que nós estamos sobre uma base bíblica respaldada pela verdade de Deus absoluta. Então entenda, antes de ter a tecnologia, o pai já ficava na expectativa, vai ser menino ou vai ser homem? Né? Vai ser, olha só, vai ser homem ou vai ser mulher? Naquela ansiedade, mas hoje através da tecnologia nós já sabemos, né? Se vai vir homem
ou se vai vir mulher. Mas o que ele está dizendo, que esse conceito que esse americano psicólogo John Money está trazendo, é que não está baseado na forma biológica que a criança nasce, mas sim no sentimento que ela vai ter dentro dela de acordo com a sua caminhada. Ou seja, ela vai poder decidir se ela é homem ou se ela é mulher, dependente da sua visão de DNA própria estabelecida por Deus. E o que isso significa? A diferença entre o gênero, ou seja, o sexo, quando nós falamos do sexo, é a questão biológica, que a ideologia dele vai trazer. Está falando sobre o corpo masculino e o corpo feminino. Mas quando fala do gênero, está falando da identidade e do papel social. Ou seja, o que isso significa? Quando eu falo do gênero, eu estou falando o que está estampado na identidade. O que a pessoa escolheu ser. Exemplo, tem homem que escolheu ser mulher, mas a pessoa é homem. Porém, o sexo dele é homem. Mas, porém, o gênero dele é feminino. Porque foi uma atitude que ele escolheu para ele preservar na sua identidade, mudando aquilo. E isso é uma coisa terrível. Terrível para nós que conhecemos, somos conhecedores da verdade. Porque nós vimos que tudo Deus criou com propósito. Deus criou o homem, Deus criou a mulher, para que ambos possam se complementar ao outro e ambos construir uma família de continuidade. Ou seja, não existe como a humanidade continuar, ter uma continuidade se não existir um homem e uma mulher. Se nós pegarmos um exemplo bem básico, bem simples, pegarmos um conjunto de um homem e de uma mulher dentro de uma ilha afastada, se nós irmos lá em 150 anos, a ilha vai ficar pequena. Porque aquilo vai, se multiplicar. Exatamente. Está na nossa própria natureza própria da gente multiplicar, porque nós somos abençoados por Deus para multiplicar. E como nós temos a bênção do Pai, é gostoso, né? Então, assim, nós estamos debaixo da vontade de Deus. Mas se eu pegar o exemplo ao contrário, se eu pego em duas ilhas, coloco homem com homem e mulher com mulher, se eu ir daqui lá 150 anos, até para achar os ossos vai ser difícil. Até para achar os ossos é difícil. Então eu vejo que essa ideologia desse americano, ele leva a uma construção negativa, onde a vida vai terminar, onde a vida não vai ter uma continuidade. E eu vejo que a vida precisa ser continuada. Exatamente. Né? Deus fala que os nossos filhos são nossa herança. A herança que Deus dá tem que ter uma continuidade. Né? A nossa jornada tem que ter uma continuidade. Então é importante que o jovem ele tenha certeza daquilo que ele defende. Porque quando ele olhar assim e ver o gênero, e talvez vier um debate, não fala, não. Deus criou o homem e Deus criou a mulher. Está escrito lá em Gênesis, nós temos base, respaldo bíblico e nós respeitamos a nossa verdade absoluta em Deus. E é bom a gente falar isso que o irmão está dizendo, porque os jovens precisam se posicionar e dizer que os jovens, que a igreja evangélica não concorda com essa ideologia, se posicionamos contrário a isso. Né? Lógico que essa ideologia ela é propagada por vários meios, né? Pela mídia, a mídia traz a normalização desses novos padrões de influências emocionais. Nós vemos também na educação, que muitas vezes é inserida, né? Essa inserção nas escolas. Nós vemos também que isso, através dos entretenimentos, como filmes, séries, música, pregam essa aceitação. Porém, nós, jovens cristãos, não concordamos com a ideologia de gênero, somos contrários a essa visão. Porém, existe algo. Nós somos contrários, não com ódio. Yes. Nós somos contrários com amor e com a graça de Jesus. Nós não concordamos. Não concordar não quer dizer que não ama. O amor de Cristo está para ser manifesto a todos. É como um pai que ama um filho. Quando o filho faz algo que o pai não concorda, o pai está em total discordância, porém permanece amando. Então é isso que nós vamos falar aqui. Nós não viemos aqui pregar ódio. Nós não viemos aqui falar sobre ódio. Nós viemos aqui falar exatamente o contrário. Não concordamos com essa ideologia, porém temos o amor de Cristo. E ao desenvolver da lição, nós vamos se aprofundar mais nesse contexto. Tem muito mais para a gente apresentar aos queridos irmãos, mas só que fique claro os nossos posicionamentos. Eu acho que a igreja, os jovens, você que está nos assistindo precisa se posicionar. Não tenha medo de se posicionar. Yes.
E eu quero terminar esse primeiro tópico, meus amigos, com uma pesquisa que eu achei muito interessante. Essa pesquisa foi conduzida pelo Dr. Russell Tome, pela Universidade do Arizona, aqui nos Estados Unidos, onde foi entrevistado cerca de 120.617 adolescentes entre a faixa de 11 e 19 anos, a qual o estudo foi desenvolvido e aplicado pela revista Pediatric, aqui nos Estados Unidos. E uma das coisas que foram abordadas é que esses adolescentes que fizeram essa transição a fim de se tornar homens ou mulheres, tentaram pelo menos uma vez cometer suicídio. Então, assim, pela forma que eles vieram, eles tomaram atitude e chegaram no meio do caminho e se arrependeram. Meu Deus. Esse arrependimento custou caro ao ponto de querer se suicidar. Então, assim, é algo que marcou, registrado, e você vê a média de 51% desses adolescentes tentando se suicidar por conta dessa transformação. Então, eu vejo que se a ideologia de gênero fosse boa, esses adolescentes não queriam se suicidar. Yeah. Eles queriam continuar aquela vida que eles escolheram para ele. Mas aquele que está em Cristo, ele tem uma perspectiva de vida, e uma vida boa, uma vida em abundância, uma vida sem remorsos, uma vida totalmente completa pelo amor do Espírito Santo de Deus, abraçado pela graça de Deus, que nós vivemos esse plano real que Deus construiu para nós desde o princípio até os dias de hoje. Eu sou grato a Deus porque eu não escolhi meu sexo, mas sou grato a Deus porque Ele me fez homem. E por eu sou homem, hoje eu sou feliz que eu tenho uma esposa, eu tenho um filho, e eu amo a minha família, eu amo a minha igreja, e eu amo a minha doutrina. Isso. Então eu quero deixar isso bem claro para os nossos jovens. Nós amamos a pessoa, mas não amamos a ideologia que eles abraçam. Exatamente. Certo? Exatamente. É bom posicionarmos isso para que fique bem claro, Yes. né? Essa questão. Muito bem. É um conteúdo poderoso. Poderoso. Obviamente que é um conteúdo que gera, né? Um pouco de polêmica. Mas é polêmico, porém é necessário Yes. se falar, é necessário se posicionar. E você, compartilhe esse vídeo com todo mundo, gente, porque a intenção é que essa mensagem alcance os 4 cantos da Aleluia. terra. Tá bom? Deus abençoe sua vida. Josimar, o segundo ponto da nossa lição é pressão também, né? E é sobre ele que nós queremos falar nesse exato momento. O tema do segundo ponto nos diz assim: o que a Bíblia ensina sobre gênero e identidade sexual? É forte. Então a gente vai entender isso diante da Bíblia. Conceito bíblico. Exatamente. Não tem nada inventado aqui por nós ou nossos pensamentos, como foi criado a ideologia que foi através de pensamentos Exatamente. humanos. Exatamente. Obviamente, potencializado pelo inimigo de nossas almas, Isso. o próprio Satanás, a própria serpente. E eu quero ler aqui o texto principal. Eu lendo esse texto principal, não precisa nem de eu dizer mais nada. Esse texto principal já nos diz tudo, que diz assim, o presbítero Adonias já nos leu aqui, mas vou ler mais uma vez. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então aqui já morre todas as ideologias. Deus criou macho e fêmea. Não tem para onde correr. O que acontece é que com a questão dessa ideologia de gênero, ela veio se tornar mais filosófica na nossa época, digamos assim. Porém, ela existe, sempre existiu. Vemos Sodoma e Gomorra, por exemplo. Exatamente. Quem Deus enviou lá, em formato de teofania, os anjos. Os anjos. Quando chegou lá, o que aconteceu? Eles queriam atacar esses anjos. Foi Jó que ofereceu... Ló. Ló ofereceu até mesmo as suas filhas para aqueles homens, mas eles não queriam não queriam as filhas de Ló, queriam os anjos. Ou seja, o texto não nos revela, mas nos dá uma certa liberdade de imaginar, por ali proliferar o pecado, a abominação diante dos olhos de Deus, possa ser que ali eles queriam ter aqueles anjos para eles, para uma atividade sexual. Exatamente. Então veja bem, a gente vê que isso não é novo, mas de maneira mais filosófica, de maneira mais amável, o mundo de hoje abraçou essa ideia. Abraçou e isso se tornou uma preocupação em nossos meios. Mas, diante da Bíblia,
eu encerro aqui, só tem macho e fêmea. Todos aqueles que pensam ou acham que tem outro caminho, outra ideia e as pessoas acham que a gente usa, principalmente nós evangélicos, isso para atacar essas pessoas que têm essa mentalidade. Mas essas pessoas, elas têm um conflito de identidade própria. Porém, em Deus, em Jesus Cristo, a nossa identidade, ela é encontrada. É revelada, É né? revelada. Então, se você se encontra com esses pensamentos perturbantes em sua cabeça, lembre-se que Jesus morreu na cruz e somente nele você vai encontrar a sua verdadeira identidade. E lá, eu tenho certeza que ele não vai aceitar essa ideologia. Ele vai aceitar você como filho, como servo e como participante da herança dele. E você vai voltar ao seu estado original. Vai sair novinho, original de fábrica. Assim como você. Glória a Deus. É isso aí, esse é o contexto bíblico. E deixando bem claro, irmão Josimar, que esse conceito bíblico, o conceito da palavra de Deus é um conceito de amor. Exato. É um cuidado de Deus Pai com a sua criatura, com o seu filho, com a sua filha. O conceito aqui, meu irmão, não é aquela visão de simplesmente julgar, condenar e mandar para o inferno. Não é essa visão. Essa visão é que essa ideologia, a prática dessa ideologia, a sua prática, a sua permanência nessa ideologia está te levando em direção ao inferno. Não somos nós que estamos te mandando para o inferno. É diferente, varão. É diferente. Nós estamos aqui falando o que a Bíblia diz, o contexto bíblico, o que a palavra diz. E a palavra nos orienta, nos deixa bem claro que a prática dessa ideologia de gênero que é propagada, que tem impacto político, com leis que são baseadas em subjetividade, o impacto social, né? Dá uma confusão de identidade entre as pessoas, crises existenciais. Também tem um impacto religioso, como meu Deus do céu. Tem um impacto religioso com a relativização da Bíblia, uma teologia adaptada para o meu jeito. Tem um impacto familiar também, jovem Igor, porque faz com que haja uma desconstrução do modelo bíblico e traz uma inversão dos papéis. Então, tudo isso vem com a base, né, da ideologia de gênero e é por isso que nós nos prontificamos a se posicionar contrário conforme o que o professor acabou de nos dizer. Exatamente. A questão nossa não é a condenar o pecador, é condenar o pecado. Yes. Então, a igreja em si, ela se posiciona refutando a essas práticas pecaminosas, mas não refutando contra a pessoa ou o pecador, até porque Jesus ele não ama o pecado, ele ama o pecador. Exatamente. O pecado, ele quer arrancar da sua vida. A própria Bíblia vai dizer, o contexto bíblico, o contexto da Bíblia vai nos dizer que Deus odeia o pecado. Né? É isso mesmo. Agora, o pecador, ele recebe o amor de Deus. E nós, como aqueles que estamos levando a mensagem de Deus, temos o mesmo sentimento. Que o amor de Deus alcance você. Você que está ouvindo essa palavra aqui, ó, receba sobre a sua vida o impacto do amor de Deus. Que o Espírito Santo te oriente. Que o Espírito Santo toque em você da forma que você nunca foi tocado. E você entenderá a profundeza da palavra de Deus. Meu Deus, que aula poderosa, né? Jovem Igor, terceiro ponto da nossa lição. Tá ansioso, né? Eu tô muito ansioso. Vamos ver se vai dar uma liberdade. Né? Tá ansioso, Josimar? Meia hora do seu Já tem um debate. tempo que eu não Vamos lá, vamos lá. Jovem Igor, com toda a liberdade. Como nosso primeiro ponto, temos proclamar a verdade com amor. Como já foi falado aqui, é um assunto bem polêmico. Qual o assunto? Proclamar a verdade. Qual é a verdade? A verdade é o que o nosso diácono Josimar já nos trouxe. Ele nos trouxe a verdade, que é Deus criou o homem e a mulher. Mas a nossa função como igreja é proclamar a verdade com amor. Jesus ama a você.
Independente do seu pecado, ele te ama, mas ele não compactua com o seu pecado. É igual nós já falamos aqui. E trazendo uma citação bíblica, ela é uma citação pesada, mas é uma saudação, uma palavra que vai trazer vida, que é 1 Coríntios capítulo 6, a partir do verso 9, que nos diz: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afemininados, nem os sodomistas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentos, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então, nós não estamos falando algo aqui, igual o diácono Josimar, o presbítero Adonias, o presbítero Juciones, nós não estamos falando algo aqui que é achismo nosso. Não estamos falando algo que é da boca para fora, não estamos falando algo que não tem fundamento bíblico. Deus criou o homem e a mulher. E qual que é a nossa função? Proclamar a verdade. A verdade é essa. A ideologia de gênero foi algo criado pelo inimigo, que veio para quê? Para roubar, matar e destruir. Então, qual é a ideia? A ideia é o quê? Implantar na sociedade uma ideia que Deus não criou apenas homem e mulher. Criou seres que têm a capacidade de escolher o que quer ser. Mas Deus não deixou isso para nós. E temos citação bíblica. Deus criou o homem e a mulher. Chega a ser um assunto meio polêmico a se falar, como nós já dissemos aqui, porque essa é a verdade. Independente do que você crê, independente do que você tenta aceitar no seu coração, você tem um conhecimento que essa é a verdade bíblica. Então não tem o que se falar, mas a nossa função é pregar com amor. Nós não estamos aqui para te julgar, nós não estamos aqui para colocar peso em você, que você não se sinta apto a vir para a igreja. Venha, a igreja é seu lugar, aqui você vai ouvir a palavra do Senhor, aqui você vai ter o conhecimento mais profundo da verdade. Nós não falamos aqui algo para te condenar, para te julgar, nós não estamos aqui, porque muitas das vezes a pessoa acredita o quê? Eu acredito na ideologia de gênero, os crentes eles me julgam. Eles falam que eu vou para o inferno. Não é uma fala nossa, presbítero. Exatamente. Não é uma fala nossa. Não é nós que estamos falando, não é nós que estamos te lançando no inferno. Nós só estamos fazendo o nosso papel como igreja, que é pregar a verdade. A verdade é essa. Então, a verdade está sendo pregada, só você que está tendo no seu coração de receber ou não. Mas isso também, no nosso segundo ponto, vai nos trazer o quê? Ensino bíblico nas famílias e nas igrejas. Não é só na igreja que você aprende esses princípios. Eu não sou pai, mas eu sou filho. Eu sei o que foi me ensinado. Um filho, quando você tem um filho homem, todos aqui, o presbítero Juciones, o presbítero Adonias, tem filhos homem, o Josimar tem uma menininha. Então, quando você se tem um filho, você fala o quê? Eu tenho um filho homem. Quando o filho vai fazer aniversário, vai receber um presente, você não vai chegar para um filho homem e vai entregar ele uma boneca, um vestido. Por quê? Porque não é o certo. Isso é uma coisa dada a meninas. Homem é homem. Isso que eles estão tentando implantar na sociedade. A criança tem o direito de escolher quem é. Criança não tem conhecimento. Criança, ela não sabe o que faz. Tudo que eu sei, tudo que o presbítero Juciones, o presbítero Adonias, Josimar sabe, foi ensinado por alguém. Ninguém nasce sabendo. Então é isso que eu quero falar. São ensinados coisas desde o princípio. O filho nasce homem. Homem brinca com coisa de homem. Menina brinca com coisa de menina. Não tem essa atitude, é porque ele é homem, ele tem a escolha de brincar. Errado. Isso é algo que temos que aprender em casa. Eu, como filho, eu aprendi em casa. Meu pai sempre me ensinou. Falava o quê? Meu filho, você é homem. Homem tem atitudes de homem. Quais são atitudes de homem? Homem não fica se vestindo de qualquer forma. Homem não veste vestido. Homem não passa maquiagem. Homem não fica fazendo certo tipo de coisa. Porque é justamente sobre isso. Homem tem princípios, mulheres têm princípios. São coisas que já deixou escrita na Bíblia. São coisas que a humanidade estão lançando. E isso é um grande problema, como já foi nos dito aqui. Crianças. Quando você fala isso para uma criança, ela não tem no seu cérebro o discernimento de receber isso. Se você virar para uma criancinha de 2 anos, e virar para ela e falar, você é mulher? Ele vai acreditar. Porque ele não tem um firmamento sólido sobre o que ele é. Ele está em um período de aprendizado. Então, se a criança está num período de aprendizado e ele é ensinado esses princípios, isso corrompe a humanidade. Exatamente. É aí que acontece o corrompimento da humanidade. Porque quando se é pregado para uma criança, quando se é falado para uma criança a verdade,
A verdade é o quê? Deus criou o homem e criou a mulher. Não tem ideologia de gênero. Não deveria existir ideologia de gênero. Justamente por esse princípio, foi um firmamento que Deus nos deixou. Homem e mulher. Mas a nossa função como igreja, como amor, é o quê? É pregar a verdade. É pregar o evangelho como amor. Nós não estamos aqui para te julgar, nós não estamos para te condenar. Falar que você é indigno, que você não vai para o céu. Porque quem julga, quem tem esse poder de julgar, é só Deus. Mas ele deixou escrito homem e mulher. E as práticas que caminham no sentido da ideologia de gênero são passos largos para o inferno. Isso não é algo que eu estou falando. Isso é algo que está na Bíblia. Estamos pregando a verdade. E como terceiro ponto, vai nos trazer acolhimento e restaurações do que sofrem. Qual a nossa função? Acolher. O irmão tem dificuldade nessa área, ele se sente, ele tem esse sentimento ruim no seu coração, venha. Venha para a igreja, aqui nós vamos pregar a verdade, nós te acolhemos. Nós não compactuamos com as suas práticas, nós não achamos certo as suas ações, mas nós te amamos. Nós amamos você na atitude de vir como pessoa, mas não compactuamos com o seu pecado. O pecado não é algo que nós olhamos e falamos, não, nós estamos compactuando, estamos aceitando. Não. Nós não estamos aceitando o seu pecado, nós estamos aceitando a você, como pessoas. Porque se você vir e decidir mudar, a palavra de Deus, ela te dá essa escolha. Você pode mudar. Da mesma forma que você nasceu homem e escolheu se tornar mulher, você também pode tornar no seu coração e falar, não, a partir de hoje eu quero voltar à configuração original. Eu quero voltar a ser homem. O que é voltar a ser homem? É mudar de atitude. É falar, hoje eu vou vestir uma calça. Vou vestir, desculpe o modo, uma jaqueta. Se você se veste um vestido, se passa maquiagem, se considera uma mulher, isso é algo errado. Citando na Bíblia, isso é um contexto errado. Mas nós não estamos aqui para te julgar, estamos para proclamar a verdade com amor. Então, independente dessa forma que você sinta, eu não estou falando isso para que você se sinta pesado, para que venha à casa do Senhor. Venha. Nós não estamos te julgando, mas estamos pregando a verdade com amor. Te amamos como os irmãos em Cristo. Mas as práticas que você talvez faça, nós não compactuamos. Mas na casa do Senhor é o lugar próprio para que você venha aprender mais sobre a palavra. Com certeza. O segredo é entender que o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário não está limitado. Isso. Não. O sangue de Jesus te alcança aonde você estiver. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário inclui a sua alma também. E se tu queres, de fato, viver o Evangelho de Jesus, é simplesmente se render a Ele e Ele vai mostrar para você o caminho da salvação. Eu quero dizer para você que nós não estamos aqui porque somos bons. Nós não estamos aqui, Josimar, porque somos seres humanos de alta qualidade, não. É porque o sangue de Jesus nos lavou. O sangue de Jesus nos comprou e nós estamos aqui exatamente pelo efeito do sangue de Jesus vertido no Calvário. E o que eu acho interessante, Glória a Deus. Luciano, sobre esse acolhimento da igreja, é que às vezes a pessoa ela não tem força. Às vezes a pessoa até quer mudar, mas talvez é algo espiritual, não é verdade? E nós como igreja, nós acolhemos essas pessoas. Exatamente. E tem uma coisa que eu acho marcante, que uma vez que essa pessoa vem, ela é amada, abraçada pela igreja, a verdade liberta. É o próprio Jesus disse, né? A verdade transforma. E nós temos a verdade conosco. Exatamente. Então essa verdade vai trazer o quê? Um caminho novo para essa pessoa. O caminho que às vezes saiu fora da direção, através dessa verdade, essa pessoa vai voltar ao caminho certo. Yeah. E essa pessoa vai voltar a ter uma vida. E uma vida em Cristo, uma vida em abundância. Glória é a Deus importante por a gente isso. frisar isso, que nós amamos, nós recolhemos essas pessoas dentro da igreja, nós apresentamos a verdade ela liberta. Eu quero deixar isso bem claro, jovem, para vocês que estão nos assistindo. A verdade transforma a vida do homem, independente de qual estágio que esteja. Só basta estar vivo para receber essa libertação. Meu Deus, meu Deus. Que maravilha. Meus irmãos, é com esse sentimento de alegria, de felicidade, da presença de Deus que nós concluímos, né? Yes. Mais um episódio do Projeto Digo Sim, mais uma aula. Eu quero agora estar partindo para as considerações finais. Presbítero irmão Adonias, com as suas considerações. Já acabou? Foi muito boa essa aula. Muito bom, muito bom. Eu queria deixar aqui duas frases para ficar marcada para vocês, jovens. A nossa identidade não vem do mundo. A nossa identidade, ela vem de Deus. É Deixa isso. isso bem claro, tá? Vou repetir novamente.
A nossa identidade não vem do mundo, que o mundo acha, que o mundo prega, que o mundo domina e ele decreta entre suas leis. A nossa identidade, ela vem simplesmente do nosso Deus. E o segundo ponto que eu quero frisar também é, nós não seguimos opiniões, nós não seguimos ideologias, nós seguimos a verdade, que é Jesus. Jesus falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Que Meu Deus Deus. abençoe você que nos escuta. Compartilhe esse vídeo, nós amamos vocês. Que maravilha. Nosso querido irmão professor Josimar, com as suas considerações finais. Primeiramente, antes de tudo, é agradecer a Deus por mais essa oportunidade, pelo privilégio de estar aqui, pelo privilégio de ser servo na casa do Senhor, pelo privilégio dele ter nos dado e restaurado a nossa identidade em Cristo. E é o que eu deixo para você aí do outro lado. Se você tem essa mente deturbiante, lembre-se, Jesus morreu na cruz, a sua identidade é restaurada nele. Então, siga firme, constante e perseverante na fé. Meu Deus, Aleluia. que maravilha. Jovem Igor, as suas considerações finais. Primeiramente, venho agradecer pela oportunidade de estar aqui novamente. E eu venho deixar uma palavra para o coração dos nossos jovens cristãos que estão em faculdades. As faculdades são um lugar onde é que habitam diversos tipos de pessoas, diversos tipos de cultura e diversos tipos de pensamento. Só que eu deixo uma palavra para o teu coração. Nunca se sinta com medo de trazer para uma pessoa a verdade. Quando te for te dado uma oportunidade para pregar para um tipo de pessoa, seja qual for a situação que ela viva, seja qual for o modo de vida, seja qual for o pecado, que você saiba que na Bíblia é errado. Pregue a verdade. Traga sempre a verdade, porque Deus habita na verdade. Então, se você pregar a verdade, vai ter uma grande chance de você estar transformando a vida dessas pessoas. Assim eu deixo minhas considerações finais. Meu e que Deus abençoe. Uau. Que maravilha. O segredo para concluirmos essa aula é falarmos sobre que Jesus não desceu da cruz. Ele permaneceu lá. A Bíblia vai dizer que Jesus foi como um cordeiro mudo levado a matadouro. Meu Deus. E quando Jesus estava na cruz do Calvário, e quando ele bradou Tetelestai, eu posso te dizer com toda a certeza, ele estava pensando em você que está assistindo ou mesmo ouvindo esse áudio. Jesus pensou em todos os detalhes. Aleluia. Jesus pensou em você. O que nós estamos pregando aqui não é um evangelho de ódio. Não é um evangelho que simplesmente condena o homem. Mas é um evangelho que mostra ao homem o caminho. É um evangelho que direciona o homem ao céu. Mas não é um evangelho que apresenta somente o amor. É um evangelho que também apresenta a justiça. Esse mesmo evangelho apresenta que se você confiar em Jesus, você terá salvação. Mas se você for contrário aos preceitos bíblicos, certamente uma eternidade ausente de Deus lhe aguarda. Meu Deus. A decisão sempre vai ser a sua. Você tem o livre-arbítrio de escolher em fazer o que apraz os seus desejos humanos ou fazer aquilo que apraz o Deus a qual te amou primeiro. Eu acho que não há outra forma de concluirmos essa aula sem não falar em João capítulo 3 e versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando eu vejo Jesus na cruz, eu só tenho algo para dizer. Eu digo sim. Eu digo Sim! O propósito é esse. O segredo é esse. E não posso deixar de te falar. Jesus é bom E o e o diabo diabo não presta. presta.